iniciar com um verme, um cara... Verme que eu digo assim, de tamanho, de importância, com uma coisa bem pequena. Mas o intuito disso é falar de peixe grande. E de coisas que são realmente importantes. Então eu estou usando isso aqui como isca. E se você ficar até o fim do vídeo comigo, você vai entender porque eu estou fazendo esse vídeo. Então a gente tem esse cara aí, ele teve recentemente num debate com o Vilela. E puta que pariu, bicho, se vocês assistirem, vocês vão ver que o maluco foi esmagado. Mas tipo assim, não é que o cara foi esmagado pelos outros, ele foi esmagado pela própria burrice e ignorância, cara. Depois eu recomendo que vocês assistam. Mas vocês nem precisam assistir pra ver que o cara é burro mesmo, ignorante. Olha como o cara escreve hegemonia. Você vê que ele não conhece o que é hegemonia, nem no português. Aí você pode pensar assim, não, porra, mas é que o cara teve erro de digitação. O cara teve erro de digitação. Você fala, não sei não, velho, porque você vai ver o cara falar e também não sabe falar. Então é burro mesmo. Mas... nesse caso aqui, como eu estou desde o princípio no stand-up comedy, eu tenho a alegria de fazer parte da geração que praticamente tirou o mato e asfaltou a via para quem vinha depois. Eu posso dizer exatamente onde é que estava e onde é que está a hegemonia no meio. Olha, desde que o stand-up comedy iniciou, a hegemonia no meio artístico, sem dúvida alguma, é de esquerda. Isso é inegável. No meio jornalístico, no meio artístico. Desde que a gente iniciou pra cá, isso tem se equilibrado um pouco, porque tem aparecido bastante gente independente, mas não resta dúvidas que a hegemonia no meio artístico e na comédia é de esquerda. Não tem nada de direita ou centro-direita. Na verdade, a grande subversão que o stand-up trouxe para a cena artística brasileira foi a ousadia, não de ser de direita, não de ser de esquerda, mas eu acho que a comunidade do stand-up comedy brasileira trouxe a grande ousadia para a cena artística do Brasil de ter a ambição de criar um ambiente livre. 100% livre. E fiquem comigo até o fim do vídeo que vocês vão acompanhar meu raciocínio, vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando o stand-up comedy iniciou, a classe artística brasileira começou a fazer manifestos para que o stand-up comedy não fosse para o teatro. Tem um episódio bem lá no início que o Cláudio Torres Gonzaga fez uma carta aberta explicando que o stand-up poderia usar o teatro. Eram artistas ali de esquerda. Eram artistas da panelinha. O que sempre assustou a cena artística brasileira, quando o stand-up surgiu, é que a classe artística brasileira, ela passava sempre por uma linha de produção. Então o ator tinha que passar pelos cursos de ator. Esses cursos de ator, pelo amor de Deus, alguém aqui me desminta, eram tomados por pensamentos esquerdistas, sempre foi. Então você chegava no fim da linha de produção já aprovado, caso o seu pensamento político fosse aprovado também. Tá bom? Isso é ECA na USP, 90% das faculdades federais e os cursos de artes são tomados por militância esquerdista e forma atores esquerdistas. Quem não é, geralmente é exceção. Quando o stand-up comedy surge, ele não surge como uma força de direita, ele surge como uma força independente que não passa por crivo nenhum, de nenhum lado político. Então, no meu caso, por exemplo, eu não sou ator. Não sou nada disso. Eu só sou um cara comum, que saiu da minha casa, escreveu o seu texto, subiu no palco. As pessoas gostaram das coisas que eu escrevi, das piadas que eu contava, riam. E eu fui crescendo assim, sem o crivo de uma linha de produção que determina quem é o verdadeiro artista ou não. Então acho que o stand-up comedy sempre assustou desde o princípio a hegemonia da classe artística brasileira, porque foi um meio que se criou que não passava por nenhuma linha de produção ou aprovação de sindicato dos atores, do professor. Pensamento, eu, um cara extremamente comum, que vem de um lugar pobre, que tem uma realidade, crio piadas, as pessoas se identificam, gostam de mim, e eu vou crescendo sem precisar que o sindicato dos atores ou o partido esquerdista que endossa bons atores do grande teatro brasileiro desse o aval para mim. E eu acho que é por isso que o stand-up sempre assustou. Então houve sim, ainda há um movimento, desde o princípio até hoje, de dizer nos jornais que o stand-up é coisa de fascista, que o stand-up é não sei o quê. O stand-up simplesmente cria pensamentos independentes, onde a gente tá pouco se fudendo para opinião de hegemonias, como por exemplo a hegemonia esquerdista, que é da classe artística. Eu também posso dizer isso, usando palavreado de militância, eu tenho lugar de fala. Eu já fiz filme, já escrevi livro, já fiz série, atuo na TV, frequento teatros do Brasil inteiro e todos esses lugares por onde eu passo. Todos esses lugares por onde eu passo. A hegemonia é, sem dúvida alguma, da classe artística
esquerdista brasileira. Tá bom? Prova recente disso, quando o Marcos Mion aparece e defende a sua opinião, que eu creio ser a verdadeira, que ninguém deve ser preso por causa de uma piada, na mesma hora ele precisa voltar e desfalar o que falou. Sabe por quê? Porque senão ele vai ser perseguido no meio que ele trabalha, ele vai perder os patrocínios que ele tem, ele pode ficar mal visto, mal falado, entrar na mira da emissora que ele trabalha. Quando o Fábio Porchat, dessa vez ele não falou nada, ele já entendeu que o Porchat entendeu onde está a hegemonia. Por isso que dessa vez ele não falou nada. Mas da outra vez que ele achava que talvez tivesse uma brecha para ele manifestar sua verdadeira opinião, o Fábio Porchat da outra vez apareceu e defendeu o Léo Lins, na primeira vez que o Léo sofreu uma investigação do Ministério Público. Poucos minutos depois o Porchat apareceu se desfalando, retirando o apoio ao Léo Lins. Sabe por quê? Senão ele ia perder patrocínio, ia ficar mal visto na sua roda de artistas. Ou seja, a hegemonia, o mainstream, acha que o Léo Lins deve ser preso por causa de uma piada. Acha que piadas com agenda de lacração não se fazem. Onde é que está a hegemonia? De que lado está o mainstream? Quando você tem um artista, um cara grande, que defende a liberdade de expressão, e logo em seguida precisa voltar e se desfalar, é porque ele sofreu uma pressão do mainstream. Ele sofreu pressão onde está o dinheiro, do patrocínio. Ele sofreu pressão do meio artístico que ele frequenta. E ele precisou retirar o seu apoio. Então, eu acho que fica claro aí com esses exemplos até, desde o início do stand-up até hoje, onde é que está a hegemonia no meio artístico, na comédia. Então, quando você tem um cara que tentou ser comediante, fracassou, e depois começou a atacar quem a hegemonia artística odeia, começou a repetir o discurso da hegemonia artística brasileira, esse é o cara que está querendo entrar na hegemonia, não o cara que está lutando contra a hegemonia. Porque é claro que se um comediante aparece em público para defender a prisão ou a punição de um colega de comédia, é porque esse cara viu que vai ter vantagem se fizer isso. É porque esse cara entendeu aonde está a hegemonia e quer fazer parte dela. Então é o contrário, na verdade. Aí você vai falar, ué, mas você tem o seu programa na TV. Olha, com muito orgulho eu posso dizer que eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção. Quase ninguém. Talvez o Pânico no rádio e eu na TV. E se eu estiver cometendo alguma injustiça, vocês me digam. Porque eu não estou me lembrando agora. Mas eu acho que hoje somos as exceções de vozes distoantes da hegemonia. O fato de eu estar anos na TV, para mim, é um milagre. Eu sou uma exceção. Que eu nem sei como eu estou no ar até hoje. Todo mês eu acho que vou ser demitido. Fazem 11 anos só de SBT, mais os anos de Band, eu sempre acho que vou ser demitido. Porque sempre tem uma corda no meu pescoço e uma mira na minha testa. Quando eu faço filme, e vou me vender meu peixe, fiz filme premiado, eu falo mesmo porque aqui ninguém faz. A hegemonia aqui é tanta que quando um artista brasileiro faz um filme e ganha prêmios internacionais, a imprensa não fala, porque o artista não é de esquerda. Se o artista não seguir a cartilha da esquerda brasileira, a imprensa ignora os prêmios que ele recebe. Eu recebi prêmios pelos meus filmes. Onde você já viu isso na mídia, na grande mídia? Onde é que está a hegemonia? Quando um artista esquerdista recebe prêmio, o mainstream geralmente celebra. Quando um artista que não é esquerdista recebe ou faz algo notável, o mainstream ignora. Onde é que está a hegemonia? Tá bom? Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu quebrei a hegemonia. Não só eu. Não só eu. Léo Lins. Posso dizer, o Rafinha quebrou a hegemonia. Você vê lá atrás o cara, desde o CQC, fazendo piada, peitando. Você tem o Léo Lins, você tem eu, você tem gente recente, por exemplo, eu vejo o Cássio Zogro, o Abner. O Abner é um cara esquerdista. Pra mim, tá quebrando a hegemonia. Tá lá. No caminho, o cara faz desafetos, eu faço desafetos, mas nós estamos quebrando a hegemonia. A hegemonia, então, eu acho que tá clara qual que é. E a hegemonia, definitivamente, não é o que eu defendo, que é a liberdade de expressão. A hegemonia e o mainstream endossa um comediante ser punido quando ele faz piadas com a agenda da lacração. Repetindo, Marcos Mion, Fábio Porchat aparecem a favor da liberdade de expressão, dizendo que não se prende comediante por piada. 5 minutos depois, a hegemonia pressiona o mainstream, o mercado publicitário, onde está o dinheiro, onde está o status, o jornalista,
o meio artístico pressiona o cara. Vai lá e retira o que você disse, senão o dinheiro para de entrar. Nós, os jornalistas, paramos de falar bem de você. Nós, a militância, vamos te perseguir. O meio artístico vai colocar você na mira. Vocês querem alguma outra prova onde está a hegemonia? Agora vamos falar aqui sobre subiu no palco. Veja só, nós somos militantes porque subimos no palco um dia pedindo o impeachment da Dilma. Pessoal, vamos... Aqui é o seguinte, esse palco foi na Avenida Paulista, 2015. Eu subi lá pedindo o impeachment da Dilma. Sabe por quê? Porque os anos de PT pra mim como comediante foram um inferno. Não só pra mim, como pra outros humoristas, o Cacete e Planeta mesmo sempre zoou o presidente, nunca teve problema nenhum. No governo Lula, começaram a censurar. Eu subi e subiria de novo. Quando eu comecei minha carreira, fazendo o meu trabalho, a mídia só estava olhando pro meu trabalho, não pro que eu penso, mas pro meu trabalho. E começou a me elogiar, começou a dizer que eu era muito bom, que eu era um cara diferenciado, que as coisas que eu escrevia, que as coisas que eu criava eram boas demais. Que eu era um cara muito promissor. Até que em 2010, por ser proibido de fazer piada com política na TV, eu fiz um show em Brasília na véspera da eleição e zoei todos os políticos fazendo piadas. Todos. Os de esquerda, os de direita, os de centro. Mas, quando eu zoei o Lula, quando eu zoei a Dilma, o jogo virou pra mim na imprensa. A imprensa que só falava bem de mim, que eu era o cara que eu ia no Congresso e peitava o Sarney, eu ia no Congresso e zoava o Bolsonaro, eu ia no Congresso e zoava aqueles deputados merda de direita, de centro-direita. Quando eu zoei o Lula, quando eu zoei a Dilma, acabou. Eu virei fascista, eu virei racista, eu virei machista, taxista, equilibrista e a porra toda. Mais uma vez, onde é que tá o mainstream? Vocês me avisam. Então, o que eu tive nos anos seguintes foi isso aí, ó. Ministério Público me investigando, tentou me censurar algumas vezes. E eu cheguei a ser condenado à prisão. Nessa realidade, obviamente, eu entendo que essa linha de pensamento, esse governo, era completamente contra uma coisa que eu defendo e é muito cara pra mim, que é a liberdade de expressão. Então eu pensei, já que eles não querem que eu fale, eu vou falar mais ainda. Não tô nem aí. Quem convive comigo pode dizer, eu tenho uma série de testemunhas. Constantemente ligavam na Band e no SBT para me demitir, o governo do PT, de esquerda. Tentaram me prender. Mandaram para mim censuras, fizeram retirar coisas da internet. Eu tenho todo o histórico aí para comprovar, tá bom? Aí, obviamente, quando entra o impeachment da Dilma e tem um palco na Paulista, eu falo, eu vou subir aí porque eu quero que essa porra caia. Essa porra me fudeu a vida toda, esse governo tá dizendo que eu não posso contar piada, pra mim não serve. E eu subi lá sim, subiria de novo. Outros comediantes também subiram. Nil Agra, Vilela, Léo Lins, Cris Paiva. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós subimos lá e fizemos um discurso pró-liberdade de expressão. E para contar piadas sobre um governo que estava cerceando a liberdade de expressão. Pra quem gosta do jogo oprimido-opressor, eu sempre acho que o opressor é o governo. Meu discurso é esse. Pra mim, o governo tá sempre oprimindo com taxa, com polícia, seja de direita, de esquerda, de centro. De um lado tá o governo, ou tô do outro. Tô do lado do cidadão comum, que é o que eu sou. Essa é a minha natureza. Tenho minhas convicções, já vou falar disso. Mas nós estávamos lá zoando o poder estabelecido naquele momento. Uma coisa curiosa é a conveniência das pessoas, porque isso aconteceu em 2015. E ao que tudo indica, é um demérito estar naquele palco em 2015, firmando uma posição a favor da liberdade e protestando contra um governo que cerceava a liberdade de comediantes. Porque é isso que a gente estava fazendo lá. Parece que é um demérito ter subido lá aquele dia, em 2015. Mas em 2016, um ano e meio depois, esse cara estava puxando o saco do Léo Lins. Porque ele achou que teria alguma vantagem puxando o saco do Léo Lins, que um ano antes estava naquele palco. Não foi um demérito ali. Hoje, que chutar a cabeça do Léo Lins faz você ganhar um tapinha nas costas da Beautiful People, o cara esquece que já puxou o saco do cara que estava naquele palco e passa a dar bicuda nele. Cara, é um caráter duvidoso. Eu não acho que são pessoas que me passam confiança quem faz isso. É muito dúbio. É conforme a conveniência. Isso não é legal. Agora, sabe o que aconteceu depois disso? Alguns anos se passaram e entrou um governo de direita, Bolsonaro. O Nil Agra, que estava nesse palco, pró-liberdade de expressão, sabe o que fez durante o governo Bolsonaro? Cagou e zoou